O que nos traz essa noite, a conversa que nós vamos ter essa noite, claro, não poderia deixar de fugir dos momentos difíceis que nós temos passado durante esse ano, né? As dificuldades, os desastres, as perdas, né? Físicas, materiais e por assim, distanciamentos, tudo que vem mexendo com as nossas estruturas emocionais e espirituais. Para isso, para conversar com vocês sobre isso, eu trouxe o livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia. Tá? No capítulo 21, fala-se sobre a luz da caridade. E por que falar de caridade? Por que lembrar que a caridade é o amor em ação? E por que falar em amor? Quase o que eu ia dizer para vocês já foi dito hoje, nas palavras da nossa irmã, na preparação da prece e na leitura da nossa outra irmã falando do médico Jesus. Todas elas falaram de uma coisa em comum, o amor. Né? Por quê? Porque o amor é que transforma a vida de todos nós. Mas que amor é esse? Que tipo de amor eu venho falar para vocês? Então, nesse capítulo chamado Luz e Caridade, no Evangelho está no capítulo 15, no item 10, nós temos a seguinte citação de Lucas, no versículo 10, capítulo 10, versículo 37. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Difícil, né? Como é que a gente vai fazer o mesmo se ele era Jesus, o dono do amor maior, né? Ao qual a gente viu durante toda a história. E aí, Joana começa nos dizendo o seguinte: amar é dever de todas as criaturas, e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de auto-iluminação e de auto-libertação. Auto-iluminação, quer dizer, eu amo e ao mesmo tempo eu me ilumino? Sim. Eu amo e ao mesmo tempo eu me auto-liberto. Liberto do quê? Lembrem, quando a gente é mais moço, aqui a maioria já tem uma certa vivênciazinha, né? Não tem assim nenhum adolescentezinho, eu acho. Com as máscaras a gente não consegue perceber, né? Mas quando a gente é adolescente, que pinta aquela primeira paixãozinha, o que as pessoas falam pra gente? Tem alguma coisa aí. Aí a gente diz, não, nada, não aconteceu nada. E a pessoa diz assim, não, você tá com um brilho diferente. Ou você tá com um brilho no olhar. Ou o seu sorriso tá mais iluminado. Nunca vocês ouviram esse termo? Acredito que sim, né? Não sei se éramos nós dos mais antigos, porque hoje em dia eu não sei como é que é com a juventude, mas eu me lembro que sempre se falava isso. Tal pessoa está apaixonada. Como é que você sabe? Os olhos estão brilhando. E isso
uma mera paixãozinha, né? Um mero amorzinho, uma experimentação de um amor para com o outro, né? Muito inferior ao verdadeiro amor que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E se esse pequenina mostra desse amor para com o outro, nós já nos sentimos iluminados, felizes, alegres, imagina quando nos entregarmos e aceitarmos o verdadeiro amor do nosso Pai, a exemplo de tudo que nos deu o Mestre Jesus. A felicidade, eu diria que será insuportável, né? Não porque não poderemos suportá-la, mas porque ela será grandiosa, vai ser além de nós. Quem já teve, como a gente tem relatos de muitas pessoas, próximo, né, do Chico quando esteve conosco, de um Divaldo, ou quem ouviu ou conheceu a história de Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né, seres iluminados que quando a gente chegava perto assim sentia aquela coisa boa, aquela luz que a gente não sabia explicar nem decifrar. Tudo energia do verdadeiro amor. O amor em que o ego é abafado. Joana continua nos dizendo assim, enquanto o ser humano se encontra nas faixas predominantes do ego, ata-se aos caprichos escravizadores que são decorrentes dessa atitude primária. É claro, gente, quando nós nos entregamos ao nosso ego, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade pura, nós temos o quê? Amarras. Nós viramos escravos do que os outros podem pensar de nós mesmos, ou do que nós acreditamos que os outros esperam de nós. Ah, não, para ir naquela festa eu vou ter que comprar um vestido assim, assado, vou ter que dividir numas 10 vezes, mas lá vai ter que ser assim. Acho até que vou ter que comprar uma joia, alguma coisa, para estar à altura das pessoas. Só a nível do quê? De matéria. Porque estar a nível do nosso próximo não é estar vestido como ele, ou pensar igual a ele, ou agir da mesma forma que ele. Estar a nível do nosso próximo é amá-lo como ele é e nos sentirmos amados. Mas não aquele amor que vem só para nós e que nós não sabemos retribuir. Porque o maior amor que nós podemos sentir, a maior felicidade, a maior plenitude que pode vir para nós desse amor, é daquele que nós doamos. Quanto mais nós doamos o amor, mais plenos nós ficamos desse amor. Ao contrário de quando nós exigirmos sermos amados. Aquele velho dito, né? Eu não sou feliz porque ninguém me ama, mas ninguém é feliz pelo amor do outro. Nós só conseguimos a verdadeira felicidade quando sabemos amar. É amando ao outro, amando ao próximo, que nós somos e seremos plenos de felicidade.
porque esse é o amor que o Cristo veio aqui nos ensinar e pedir-nos para que nós o desenvolvesse. Joana continua dizendo assim: assim é o amor de Jesus, homem, integral, total, incomum, aberto ao pensamento divino e mergulhado nele, de forma que se esparze como uma brisa refrescante, modificando o clima espiritual das criaturas que se lhe acercam. Não há, nesse amor, nenhuma exigência, exceto a proposta da impregnação de todos, que todos se devem permitir acontecer. Vejam bem, não há nenhuma cobrança, ele deve ser como uma brisa refrescante, modificando tudo que está ao nosso redor, sem exigência, exceto que nós nos deixemos impregnar por esse amor. Esse amor que então, enfim, fará com que nós consigamos ter a liberdade que tanto sonhamos. Deixarmos de ser escravos para sermos livres. Escravos da sociedade, escravos do poder, escravos de deveres, não deveres abençoados, mas deveres que nós nos impomos em troca de. E são esses que nos destroem. Quando nós ainda nos dirigimos a algo ou alguém para que, através desse ato, nós consigamos algo em troca. Essa exigência de sentir a gratidão, o amor do outro para conosco, é que nos faz menos felizes. Quanto mais nós procuramos o amor do outro para conosco, menos satisfeitos nós nos tornamos. Ao contrário daqueles que amam incondicionalmente, que se sentem cada dia mais amados. Mas como chegar a esse amor? Para isso, nós temos que desenvolver, estimular e crescer em nós esse amor, através também do conhecimento. Por quê? Por que nós temos dificuldade de amar? Porque nós temos medo da entrega. Nós temos medo de nos ferirmos, nós temos medo de sermos enganados, enfim, né? São vários temores que hoje muitos de nós se sentem afligidos, né? Prova é de tantas doenças emocionais, síndrome do pânico, por exemplo, que é uma maneira de nós colocarmos para fora os nossos medos. Não, eu não posso sair ali porque alguém pode me pegar. Não, eu não posso ir no supermercado porque eu vou ficar sufocada. Não, eu não posso e eu acredito que eu não posso. Claro que tem todo um coadjuvante, às vezes, né, que precisa, não estou tirando a grandiosidade desse problema, tá? É um problema sério, síndrome do pânico, tem que ser tratada medicamentosamente, muitas vezes, e também psicologicamente. Mas é só um exemplo de quanto frágeis nós nos tornamos quando não acreditamos na potência do amor divino.
E aí eu vou citar um exemplo que hoje pela manhã me veio como inspiração. Eu acordei com uns barulhos de estralos muito fortes. Primeiro eu pensei, deve ser alguma nova construção aqui perto, porque perto da minha casa estão sempre derrubando alguma coisa e construindo alguma outra coisa. Mas os barulhos ficaram diferentes e quando eu fui até a sacada, era uma casa que pegava fogo. Muitos estralos, tal. A casa foi totalmente tomada pelo fogo. E aí eu estava pensando, não foi bem o que aconteceu ali pela manhã, mas eu comecei a me lembrar dos bombeiros, né? Vejam quanta coisa esses homens fazem, né? Eles entram em prédios em chamas, resgatam pessoas, correndo risco fortíssimos, né? Muitas vezes salvam os outros e acabam ou tendo sequelas ou até partindo desse plano, né? Em dedicação ao salvamento. E por que eles fazem isso? Né? A gente costuma dizer, ai, que coragem, né? Entrar num prédio que está desabando ou que está em chamas. Né? A gente se surpreende com a coragem. Mas será só coragem? Porque eu tenho coragem de muita coisa, mas eu não sei se eu entraria no meio de uma casa em chamas, sem saber o que fazer, como fazer. E é o que acontece com eles. Eles têm coragem? Têm. Mas antes de mais nada, eles têm o quê? Estudo, preparação. E com esse estudo e com essa preparação, eles acreditam com força e confiança de que são capazes, de que podem se entregar, entrar naquele fogo e ainda sair ilesos. Coisa que, acredito eu, a maioria de nós não entraria por medo. Medo esse desenvolvido por não sabermos como entrar e se vamos conseguir sair, né? E medo também pela falta de conhecimento. Afinal de contas, não somos bombeiros. Entendem que a gente só se entrega a algo quando nós estudamos, quando nós nos preparamos, quando nós entendemos aquilo ao qual nós estamos nos entregando? Com força, com vontade, com determinação? Não é assim? Os guarda-vidas, quando entram num mar revolto para salvar alguém que esteja se afogando, eles vão com força e com confiança e trazem a pessoa. Por quê? Porque eles acreditam que podem conseguir. Por quê? Porque estudaram, entenderam a maneira de como agir. E por que nós temos medo, às vezes, de ajudar, auxiliar um irmão necessitado? Por que temos medo de abrir a nossa porta àquele que nos bate? Por que temos medo de estender a mão àquele que nos oferece a sua? Porque nós ainda não temos a certeza absoluta de como fazer isso sem correr riscos. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos entender como que todo o amor que o Mestre Jesus nos deu e nos ensinou pode nos proteger. Eu gosto muito de falar da Madre Teresa porque
ela foi um exemplo de pessoa que trabalhou com leprosos como Jesus, né? E seus discípulos, apóstolos, né? Quando foi curar vários leprosos, ele ficou no meio deles com os seus apóstolos e nenhum deles pegou a lepra. Por que será? Porque eles confiaram. Se o mestre disse para nós aqui estarmos, é que aqui nós devemos ficar. E se nós tivermos que pegar a lepra e partir, é porque assim o será. Não estou dizendo que nós temos que tirar as máscaras, acabar com o distanciamento e fazer qualquer loucura achando que, não, eu acredito em Jesus e ele vai me salvar. Não é assim. Nós temos que entender, até porque obedecer à lei dos homens foi um ensinamento do Mestre Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que seguir aquilo que as nossas leis humanas nos regem e, principalmente, seguir as leis do Mestre Jesus, o ensinamento divino, né? Mas nós temos que ter confiança. E essa confiança só é plena quando nós realmente entendemos como se desenvolve todo esse amor, todo esse cuidado que Deus, nosso Pai, tem para com cada um de nós. Quando nós entendemos que a nossa passagem pelo planeta Terra, ela é justamente isso, uma passagem, uma escola, um aprendizado, e que o nosso objetivo não é aqui, mas sim na nossa pátria espiritual, nós deixamos de escutar o nosso ego, o nosso medo de deixarmos essa vida corpórea. Porque sabemos que somos muito mais do que estamos hoje. Agora, é preciso treinar, é preciso estudar, é preciso se modificar. Jesus pretende alçar o ser humano a sua condição, estimulá-lo a crescer, entender o elevado sentido e significado de si mesmo, os objetivos essenciais do seu existir, não havendo empecilho que não seja possível contornar ou eliminar. Trata-se apenas de uma opção forte, significando o desejo de ser livre e feliz. Porque no momento que nós estamos vivendo, nós seguimos as regras, mas mais em paz está aquele que tem a clareza de que a vida é uma passagem, de que tudo vem no momento certo, de que aproveita a oportunidade dessa dificuldade para crescer. Crescer no amor. No amor, de forma que eu demonstro esse amor a respeitar o meu próximo. A crescer no amor quando eu auxilio aqueles que necessitam, mas não com aquela caridade que humilha o meu próximo, mas com a caridade que eleva
o próximo, não como um depositário daquilo que eu não quero mais, mas sim como um recebedor daquilo que eu posso oferecer. Isso é amar. Isso faz e deve fazer parte do nosso exercício de aprendizado e de desenvolvimento do verdadeiro amor. Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver, mas não permitiu que o mesmo lhe influenciasse a conduta, alterando-lhe o programa que trazia de Deus para a renovação estrutural das criaturas e do mundo social daquele de todos os tempos futuros. Quantas vezes nós usamos a desculpa de que assim, eu não tenho culpa. Olha, eu nunca ganhei nada de graça, eu tive que me esforçar muito, ainda assim eu não sou uma pessoa de sorte. Nunca ganhei na loteria para ter um carro zero. Olha, eu nasci no meio de ladrões. Como é que eu vou ser diferente? Ladrões, isso tanto na sociedade chamada pobre, quanto na sociedade chamada rico, né? Porque a gente sabe que ser ladrão não é mais um diagnóstico de classe social, né? Os que roubam em qualquer das classes. Então, o meio me fez assim, mas o meio não nos faz. Nós é que nos deixamos fazer. Nós nos entregamos à cobiça, ao egoísmo, né? E ao desejo de termos e sermos cada vez mais, ao invés da satisfação de simplesmente estarmos. Porque é o que acontece. Nós estamos no planeta Terra, mas nós não pertencemos a ele. A nossa pátria é nas moradas do Pai, é no plano espiritual. E é nessa escola que a gente começa o estudo do aprendizado para vivermos plenamente um dia nos planos mais elevados de puro amor que o Mestre Jesus nos ensinou e nos falou. É muita coisa para a gente falar. Tinha a história ainda do bom samaritano que, na verdade, deu todo o exemplo do qual nós precisamos lembrar dia a dia para que as nossas condutas diárias sejam as mesmas daquele bom samaritano que ajudou aquele que o humilhava, aquele que o rejeitava, que o escravizava. E ao vê-lo caído, juntou, levou para uma estrebaria, deu-lhe tudo do bom e do melhor, sabendo que talvez quando voltasse já não mais o encontrasse. Nem sequer iria saber seu nome. Mas ele fez o que fez, porque sabia que poderia ser ele ali caído. E desejava que, se um dia ele tivesse ali, alguém também o socorresse.
E ao colocar-se no lugar do outro, o que hoje está tão em moda a palavra, né? Empatia. Quando ele se colocou no lugar do outro, ele fez ao outro tudo aquilo que ele desejaria que a ele fosse feito. Ele não criticou, ele não apontou o dedo, como quem diz, e é um sentimento nosso bem humano, né? Bem feito, fez tanto mal para todo mundo, agora fica aí, sofre, paga. Não é isso que vai trazer-nos paz. Isso é vingança. E vingança não traz o amor. Difícil, né? É bem difícil. Mas quanto mais nós exercitamos, quanto mais nós nos sintonizamos a esses exemplos verdadeiros de amor, mais fácil nós aprendemos como entrar no fogo e sair dele praticamente ileso e salvando vidas. Que nós consigamos ter essa visão a cada amanhecer, para que o nosso dia seja muito mais de dar do que receber, como também nos ensinou Francisco de Assis. Que tenhamos todos uma boa noite. A minha gratidão mais uma vez pela confiança e por ter a oportunidade de com vocês dividir também os meus sentimentos, as minhas necessidades de continuar aprendendo e exercitando. Que Jesus e nosso Pai consigam permanecer com a nossa vontade, através do nosso desejo, conosco. Que assim seja.